Há um convite de Deus a cada amanhecer. Despertar não apenas o corpo, mas também a alma. O novo dia traz responsabilidades, compromissos e desafios, mas também abre diante de nós a chance de vivermos uma experiência de fé renovada. Quando o coração se volta para a presença do Senhor, logo nas primeiras horas da manhã, a caminhada diária se transforma, pois não se trata apenas de enfrentar as tarefas do cotidiano, mas de carregar consigo a certeza de que existe um Deus que nos cobre com cuidado e proteção. O Salmo 91 é uma declaração de confiança que atravessa os séculos, ecoando como uma promessa de refúgio para aqueles que se abrigam sob as asas do Altíssimo. Ele não é apenas um texto bonito ou uma poesia antiga, mas sim uma verdade viva que garante segurança aos que escolhem descansar na sombra do Onipotente. Cada versículo é como uma muralha espiritual, erguida ao redor de quem deposita sua fé naquele que é o Senhor da vida e da história. Logo ao despertar, muitos de nós já sentimos o peso da ansiedade, do medo ou das preocupações que tentam ocupar a mente antes mesmo do café da manhã. É como se a alma estivesse sempre alerta, receosa com o que pode acontecer durante o dia. Mas é justamente nesse momento que a palavra de Deus deve ser trazida à memória, como um bálsamo que acalma e fortalece. O salmista afirma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar é permanecer, é fazer morada. Isso significa que não é uma experiência passageira ou uma visita rápida, mas uma escolha constante de viver na presença de Deus. Quando o coração aprende a habitar nesse lugar secreto de intimidade, o medo perde força, a insegurança se desfaz e a paz, que excede todo o entendimento, se instala. Ao longo da vida, todos nós já enfrentamos momentos em que parecia não haver saída. Uma notícia inesperada, uma perda dolorosa, uma batalha interior ou um problema que foge do nosso controle. Nessas horas, o desespero tenta dominar, mas a promessa do Senhor é clara. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço é a armadilha preparada em silêncio, que não se vê até ser tarde demais. Mas aquele que confia em Deus não precisa viver em constante estado de medo, porque o Senhor é capaz de desfazer laços invisíveis e romper correntes que prendem a vida. Assim também, a peste simboliza aquilo que ameaça a saúde, a mente e a alma. O mundo pode estar repleto de perigos, mas a mão poderosa do Senhor continua sendo abrigo seguro para quem se volta a Ele em oração. Não existe vida de fé verdadeira sem oração. A oração não é um ritual vazio, mas o respirar da alma. É na oração que o coração cansado encontra descanso e que a mente aflita encontra direção. Quando falamos com Deus, não precisamos de palavras ensaiadas ou discursos bonitos. Basta abrir o coração como uma criança que confia no cuidado do Pai. É por isso que o Salmo 91 nos ensina que o Senhor envia seus anjos para nos guardarem em todos os caminhos. Essa promessa não se limita a livramentos grandiosos, mas se estende até aos detalhes do cotidiano. Uma decisão tomada, uma distração evitada, um perigo do qual nem percebemos que fomos poupados. A vida com Deus é cercada por uma proteção invisível, que se manifesta em gestos de cuidado que muitas vezes só reconhecemos quando olhamos para trás. O mundo moderno tenta nos convencer de que basta força de vontade, planejamento ou disciplina para vencer as batalhas diárias. E sim, tudo isso tem seu valor, mas o cristão sabe que nenhuma vitória é completa sem o respaldo espiritual. O inimigo de nossas almas procura constantemente nos enfraquecer com distrações, tentações e pressões. Mas quando decidimos começar o dia em oração, declarando o senhorio de Cristo sobre cada área da vida, a atmosfera espiritual se transforma. Não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que em cada situação
estaremos cobertos pela graça que sustenta. Assim como o povo de Israel era guiado pela nuvem durante o dia e pelo fogo à noite, também nós somos guiados pelo Espírito Santo quando nos rendemos a Deus logo ao acordar. A fé não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas é descansar na certeza de que Ele já está agindo, mesmo quando não vemos. O Salmo 91 termina com uma promessa poderosa: com longura de dias eu o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Isso significa que a vida de quem confia no Senhor não será vivida em vão, mas será marcada pela presença da salvação que dá sentido até às situações mais difíceis. Por isso, ao ouvir esta mensagem hoje, permita que seu coração seja renovado pela esperança que só Cristo pode oferecer. Ele é o refúgio seguro, a fortaleza inabalável e a rocha eterna. Este momento de oração e reflexão não é apenas entre você e a tela. É uma corrente viva, uma comunidade de fé que se une em cada palavra. Quando você escreve seu pedido de oração nos comentários, está entregando algo precioso diante de Deus, e nós estaremos em unidade intercedendo por você, por sua família, por amigos ou por qualquer pessoa que esteja em seu coração. Talvez hoje você queira colocar o nome de alguém que precisa de força, ou talvez apenas escrever um simples amém, como sinal da sua fé. Isso não é apenas uma palavra, é um testemunho público de confiança no Senhor. Também quero lembrar que quando você curte este vídeo e se inscreve no canal, não está apenas fortalecendo este trabalho, mas está ajudando a espalhar mensagens que tocam vidas e levantam pessoas em momentos de dificuldade. É uma forma de compartilhar esperança, paz e direção espiritual com aqueles que talvez estejam sofrendo em silêncio. Cada curtida, cada inscrição e cada comentário é uma semente plantada, e eu creio que Deus honra até os pequenos gestos de fé. Juntos, podemos construir um espaço onde todos se sintam amparados e lembrados em oração. Quando olhamos para amanhã como um presente divino, percebemos que o nascer do sol não é apenas um fenômeno da natureza, mas um lembrete silencioso de que Deus nos concedeu mais uma oportunidade de viver, amar e crescer na fé. Cada raio de luz que rompe a escuridão da noite é como uma mensagem celestial dizendo: ainda há esperança, ainda há propósito, ainda há algo reservado para você neste dia. Por isso, iniciar o dia com o coração rendido em oração não é apenas uma disciplina espiritual, mas um ato de gratidão que muda completamente a forma como enxergamos a realidade ao nosso redor. Muitos carregam ao despertar uma sensação de peso, como se já acordassem derrotados antes mesmo de começar a jornada. São pensamentos de incapacidade, sentimentos de fracasso e lembranças de dores passadas que tentam roubar a alegria do presente. Mas a palavra de Deus nos ensina a renovar a mente todos os dias, colocando nossos olhos não no que já passou ou no que ainda não chegou, mas no Senhor que nos acompanha agora. É por isso que o salmista nos convida a declarar: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa declaração não é feita apenas com a boca, mas com a vida inteira. É uma decisão consciente de escolher confiar, mesmo quando os sentimentos apontam para o contrário. A oração da manhã tem um poder especial, porque estabelece a direção espiritual do dia. Quando entregamos nossos caminhos a Deus ao despertar, é como se estivéssemos colocando um selo de proteção sobre cada escolha e cada passo que daremos. Isso não nos isenta das lutas, mas nos garante uma confiança inabalável em meio às tempestades. Muitas vezes não sabemos como será o desenrolar das horas que estão diante de nós. Não sabemos se enfrentaremos contratempos no trabalho, desafios na família, decisões difíceis ou notícias inesperadas.
mas existe uma segurança profunda em saber que o Senhor já percorreu esse caminho antes de nós e que nenhum detalhe escapa de seus olhos. O Salmo 91 afirma que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma imagem de contraste entre o caos ao redor e a paz que habita dentro daquele que confia no Altíssimo. O mundo pode estar em desordem, mas o coração que permanece no esconderijo de Deus não é abalado com a mesma intensidade. E aqui está um segredo espiritual. Essa paz não é algo produzido pelas circunstâncias, mas é fruto da presença de Deus. Ainda que o corpo esteja cansado, que a mente esteja cheia de preocupações, o espírito encontra descanso no Senhor. E isso transborda para todas as áreas da vida. Quantas vezes já nos sentimos incapazes de lidar com pressões, como se estivéssemos diante de batalhas grandes demais para nossas forças? É nesses momentos que a oração da manhã funciona como uma armadura. Ao clamar pelo cuidado de Deus, estamos nos revestindo da sua presença e nos lembrando de que não precisamos lutar sozinhos. O apóstolo Paulo nos ensina a colocar a armadura espiritual para resistir nos dias maus. E essa preparação começa com a oração. Não podemos enfrentar inimigos espirituais apenas com a força humana, mas podemos permanecer firmes quando buscamos o Senhor em cada detalhe. Outra verdade poderosa é que a oração não serve apenas para pedir livramento, mas também para nos alinhar com o propósito de Deus. Muitas vezes pedimos para que Ele mude as circunstâncias, quando na verdade o que mais precisamos é que Ele mude o nosso coração diante delas. Oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvir a sua voz, abrir espaço para que o Espírito Santo nos direcione e nos dê clareza em meio à confusão. Quando oramos de manhã, declaramos: Senhor, não quero apenas sobreviver ao dia, quero vivê-lo segundo a tua vontade. Essa postura nos torna mais atentos aos sinais divinos que surgem ao longo do caminho, desde uma oportunidade inesperada até uma palavra de encorajamento que chega na hora certa. O Salmo 91 ainda nos lembra que Deus promete estar conosco na angústia. Isso significa que Ele não promete ausência de dificuldades, mas garante presença em meio a elas. Essa presença é suficiente para transformar qualquer cenário. Não importa se o fogo arde ou se as águas transbordam. O Senhor é fiel para sustentar os pés daqueles que confiam nele. Ao longo da história bíblica, vemos homens e mulheres que viveram essa realidade. José, vendido como escravo, mas guardado no Egito. Moisés, perseguido por Faraó, mas protegido no deserto. Davi, cercado de inimigos, mas sustentado pela mão poderosa de Deus. E essa mesma fidelidade se renova sobre nós hoje, quando escolhemos buscar ao Senhor em oração antes de enfrentarmos as batalhas do cotidiano. Portanto, ao acordar, não permita que a primeira voz que guie seu coração seja a da preocupação, da notícia ruim ou da ansiedade. Permita que seja a voz do Espírito Santo trazendo direção, força e esperança. Declare em alta voz que este será um dia abençoado. Não porque tudo será perfeito, mas porque Deus estará ao seu lado em cada instante. Essa é a vitória que se renova todas as manhãs, a certeza de que não caminhamos sozinhos. A vida nos apresenta diariamente oportunidades de escolher como reagir às circunstâncias. Existem dias em que tudo parece caminhar em paz, mas também existem momentos em que as pressões se acumulam e o coração sente o peso das responsabilidades. É justamente nessas horas que a decisão de começar a manhã em oração se torna um diferencial poderoso. Oração não é apenas uma tradição religiosa, mas é uma conexão viva com aquele que conhece cada detalhe do que enfrentaremos. Ao nos voltarmos para o Senhor antes mesmo de darmos os primeiros passos do dia, colocamos diante dele não apenas nossas petições, mas também nossas fragilidades, nossos medos e até nossas incertezas.
E ao fazer isso, descobrimos que existe um descanso que o mundo não pode oferecer, um consolo que não depende das circunstâncias e uma força que ultrapassa as nossas limitações. O Salmo 91 descreve a proteção divina de uma forma tão profunda que chega a afirmar que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essas palavras não significam que o cristão vive em uma bolha livre de problemas, mas que existe um limite estabelecido pela mão de Deus sobre aqueles que confiam nele. Assim como o mar não pode ultrapassar a margem que o Senhor estabeleceu, também o inimigo não pode invadir além do que Deus permite. Essa confiança dá ao coração a serenidade necessária para viver um dia de cada vez, sem se perder na ansiedade do amanhã. Quantas vezes a mente nos engana, projetando cenários de derrota que ainda nem aconteceram? Quantas vezes deixamos de viver o presente porque estamos preocupados com o futuro ou presos ao passado? A oração da manhã nos chama a recentrar o coração em Deus, lembrando-nos de que Ele é Senhor do tempo e da história. Enquanto o ser humano só enxerga fragmentos da caminhada, o Senhor vê o quadro completo e conduz cada passo de acordo com seu propósito eterno. É por isso que a paz de Deus é tão diferente da paz do mundo. Ela não depende de garantias externas, mas nasce da certeza da presença constante do Pai. A Bíblia nos mostra que muitos servos de Deus desenvolveram o hábito de orar pela manhã. Davi, por exemplo, declarou: "De manhã ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando." Essa atitude de apresentar-se diante de Deus logo cedo revela a prioridade que a oração tinha na vida dele. Não era algo secundário, mas uma necessidade vital, tão essencial quanto o próprio alimento. Quando acordamos e entregamos o dia ao Senhor, estamos dizendo: "Pai, antes de enfrentar qualquer coisa, quero estar em tua presença." Essa entrega é uma forma de confiança prática que molda não apenas o nosso espírito, mas também a forma como reagiremos ao longo do dia. Oração também é um ato de resistência espiritual. Vivemos em um mundo cheio de distrações, onde tudo compete pela nossa atenção. As notificações no celular, as demandas do trabalho, os compromissos familiares, tudo parece querer tomar o primeiro lugar logo ao despertar. Mas quando paramos intencionalmente para buscar ao Senhor, estamos declarando que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Esse gesto simples abre espaço para que o Espírito Santo fale conosco e direcione os nossos pensamentos. Muitas vezes, uma única palavra recebida em oração é capaz de nos dar sabedoria para uma decisão difícil ou nos fortalecer para enfrentar algo que parecia impossível. Além disso, a oração da manhã é um escudo contra a desesperança. O inimigo muitas vezes tenta semear no coração a ideia de que não há saída, de que não há mudança possível. Mas a cada novo amanhecer, Deus nos lembra que sua misericórdia se renova. Não importa quão pesada tenha sido a noite, o Senhor é capaz de trazer luz novamente. Ele é especialista em transformar cenários de desespero em testemunhos de vitória. Por isso, quando começamos o dia com oração, estamos proclamando que acreditamos nesse poder transformador. Outro aspecto importante é que a oração não é apenas individual, mas também comunitária. Quando milhares de pessoas, cada uma em sua casa, se unem em espírito de oração, cria-se uma corrente de fé que atravessa distâncias e fortalece corações. É lindo imaginar que enquanto você ora pela manhã, em outra parte da cidade ou até do mundo, alguém também está clamando ao mesmo Deus. E juntos, vocês fazem parte de um corpo espiritual sustentado pelo Espírito Santo. Essa consciência nos lembra de que não estamos sozinhos, mas fazemos parte de uma família de fé que intercede uns pelos outros. Por fim, o Salmo 91 nos convida a confiar na fidelidade de Deus, que promete não apenas proteção, mas também resposta. Ele diz:
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. O Senhor não é indiferente ao clamor do seu povo. Ele escuta, responde e age no tempo certo. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo, mas saiba que a oração da manhã é uma oportunidade de renovar sua esperança de que Deus ainda está trabalhando em seu favor. E mesmo que a resposta não seja imediata, a presença dele já é suficiente para sustentar você até que a vitória se manifeste. Pai amado e Senhor de toda a criação, nesta manhã nos reunimos em espírito diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és a fonte da vida, o refúgio seguro e a fortaleza inabalável. Abrimos este dia declarando que sem Ti nada podemos fazer, mas com a Tua graça tudo se torna possível. Senhor, entregamos em Tuas mãos cada detalhe desta jornada que se inicia, confiando que o Teu amor é maior que todos os medos e que a Tua fidelidade é firme como uma rocha que nunca se abala. O salmista declarou que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, e é exatamente isso que pedimos agora. Que cada coração aqui presente encontre descanso, abrigo e paz na Tua presença. Senhor, quantas vezes despertamos já carregados por preocupações, ansiedades e inseguranças que nos sufocam antes mesmo de enfrentarmos o primeiro desafio do dia. Mas hoje, em nome de Jesus, nós lançamos sobre Ti todas as nossas aflições, crendo que o Teu cuidado é real e constante. Que os fardos que pesam sobre nossos ombros sejam trocados pelo jugo suave de Cristo, que nos conduz com amor e nos ensina a caminhar sem medo. Pedimos que cada pensamento seja renovado pela Tua palavra, que cada coração seja fortalecido pelo Teu Espírito e que nenhuma voz de acusação ou dúvida tenha autoridade sobre nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, pedimos a Tua proteção divina sobre nossos lares, que o sangue de Jesus esteja sobre cada porta e cada janela, e que nenhum mal, nenhuma seta do inimigo e nenhuma enfermidade tenha poder de entrar. Guarda nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos e todos aqueles que amamos. Livra-nos das armadilhas ocultas, dos acidentes inesperados e das estratégias do maligno que tentam roubar nossa paz. Que os Teus anjos sejam enviados ao nosso redor, guardando-nos em todos os caminhos, conforme a promessa do Salmo 91. Declaramos que não seremos atingidos, porque a Tua mão poderosa nos sustenta e nos cobre como um escudo. Senhor, sabemos que a vida não é isenta de lutas. Existem dias em que a tempestade sopra com força e sentimos vontade de desistir. Mas nesta oração, nós reafirmamos nossa confiança em Ti, declarando que não seremos abalados porque estamos firmados na rocha que é Cristo. Dá-nos coragem para enfrentar o que vier, sabedoria para lidar com cada decisão e paciência para esperar o tempo certo das Tuas respostas. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, lembrando que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos e que os Teus caminhos são perfeitos. Pai, consagramos nossas mãos, nossos pés e nossa mente ao Senhor neste dia. Que tudo o que fizermos seja para a Tua glória. Dá-nos criatividade, discernimento e força de trabalho. Livra-nos do desânimo e da preguiça e coloca em nosso coração a alegria de viver cada momento com gratidão. Que possamos ser instrumentos de paz nos lugares onde formos, que nossas palavras sejam fonte de encorajamento e que nossas atitudes reflitam o amor de Cristo. Onde houver escuridão, que sejamos luz. Onde houver ódio, que sejamos amor. Onde houver desespero, que sejamos esperança. Senhor, oramos pelos relacionamentos. Onde há divisão, traz reconciliação. Onde há frieza, traz restauração. Onde há silêncio, traz diálogo.
Que as famílias sejam fortalecidas no amor, que os casamentos sejam renovados no compromisso e que as amizades sejam firmadas na lealdade. Toca em cada coração, para que possamos perdoar como fomos perdoados, amar como fomos amados e servir como fomos servidos por Cristo. Por fim, Pai, entregamos este dia em Tuas mãos. Que cada passo seja dirigido pela Tua voz, que cada decisão seja iluminada pela Tua luz e que cada desafio seja enfrentado com a certeza da vitória que temos em Cristo Jesus. Que possamos terminar este dia com gratidão, reconhecendo que a Tua bondade esteve presente em cada detalhe. E quando vier a noite, possamos deitar em paz, sabendo que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Declaramos, em nome de Jesus, que este é um dia de vitória, de paz e de proteção. Amém. Quando o coração se abre em oração e a alma se derrama diante de Deus, algo invisível começa a acontecer dentro de nós. Não é apenas uma mudança de pensamentos, mas uma transformação profunda que toca emoções, atitudes e até a forma como enfrentamos os problemas. A oração nos aproxima do Senhor e nos lembra que não estamos sozinhos, que não caminhamos desamparados. Essa certeza nos dá coragem para encarar o dia com confiança, mesmo quando os ventos parecem contrários. O Salmo 91 não é um texto distante ou apenas uma lembrança de um passado bíblico. Ele é uma promessa viva que se renova a cada amanhecer, trazendo força para enfrentar o hoje. Quando o salmista diz que com os seus pináculos ele te cobrirá e debaixo das suas asas encontrarás refúgio, ele nos apresenta uma imagem de ternura e segurança. É como um pai que protege o filho, ou como uma ave que cobre os filhotes debaixo de suas asas. Essa metáfora simples revela um Deus que não apenas reina sobre o universo, mas que também se inclina para abraçar os que nele confiam. Quantas vezes precisamos desse abraço invisível, capaz de acalmar o coração e renovar a esperança? Oração da manhã é justamente isso. Abrir espaço para sentir esse cuidado divino antes mesmo de enfrentar as pressões externas. Ao longo do dia, a vida apresenta muitas escolhas e cada uma delas pode nos aproximar ou nos afastar do caminho que Deus preparou. Uma palavra mal colocada, uma decisão precipitada ou até um pensamento alimentado em silêncio podem mudar a trajetória. Por isso, a oração matinal não é apenas proteção contra males visíveis, mas também contra os inimigos sutis que se levantam dentro de nós. Quando pedimos que o Espírito Santo nos guie, estamos reconhecendo que nossa própria sabedoria é limitada e que precisamos de algo maior para discernir o certo do errado, o seguro do perigoso e o passageiro do eterno. A caminhada cristã nunca foi prometida como um caminho sem dificuldades, mas sim como uma estrada onde a presença de Deus é constante. Isso significa que haverá obstáculos, mas também haverá livramento. Haverá lágrimas, mas também haverá consolo. Haverá batalhas, mas também haverá vitórias. O segredo está em permanecer habitando na presença do Senhor. Não basta apenas visitar o lugar de oração de vez em quando. É preciso fazer dele um estilo de vida. Quando aprendemos a transformar cada momento em oportunidade de comunhão, a oração deixa de ser um peso e se torna um prazer. Muitas pessoas acreditam que orar é apenas repetir palavras, mas a oração verdadeira vai além. Ela é um diálogo, uma entrega, um abrir do coração sem reservas. Às vezes, as palavras podem até faltar, e tudo o que temos são lágrimas ou suspiros. Mas mesmo isso é ouvido por Deus. Ele entende o que os lábios não conseguem expressar, porque olha diretamente para o coração. É por isso que não devemos desistir de orar, mesmo quando parece que nada está acontecendo. O simples fato de buscar a presença de Deus já é, por si só, uma vitória contra as vozes do medo e da incredulidade.
Quando oramos de manhã, também nos lembramos de agradecer. Muitas vezes pedimos e pedimos, mas esquecemos de reconhecer o que já foi feito. A gratidão é um ato de fé, porque declara que já enxergamos a mão de Deus operando, mesmo em detalhes simples. O ar que respiramos, o alimento que temos, a cama onde dormimos, a família que nos cerca, tudo isso são sinais do cuidado do Senhor. A oração da manhã é um momento especial para dizer: obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor me sustentou e sei que continuará me sustentando. Esse espírito de gratidão muda nossa perspectiva, porque nos faz perceber que não vivemos de falta, mas de abundância em Cristo. Também precisamos lembrar que o inimigo tenta roubar nossa fé com pensamentos de derrota. Ele lança setas de dúvida, tenta nos convencer de que não vale a pena insistir na oração e procura minar nossa confiança na palavra. Mas o Salmo 91 garante que a sua fidelidade será o teu escudo e a tua couraça. Isso significa que, quando confiamos em Deus, não estamos desprotegidos. Existe uma armadura espiritual invisível nos revestindo, e essa armadura é formada pela fé, pela esperança e pela verdade da palavra. Nenhuma mentira do inimigo pode permanecer quando escolhemos nos firmar na fidelidade do Senhor. Por isso, ao longo deste dia, mantenha no coração a certeza de que cada passo será guardado, cada decisão será orientada e cada batalha será sustentada pelo poder de Deus. Não importa quantas vozes tentem dizer o contrário, a voz do Senhor é a que prevalece. Ele promete estar conosco não apenas nos momentos bons, mas também nas situações de angústia. E essa promessa é suficiente para que enfrentemos qualquer cenário com paz interior. É importante lembrar que a oração não termina quando dizemos amém. A oração continua viva em cada gesto, em cada pensamento, em cada atitude que tomamos ao longo do dia. É como uma chama acesa logo cedo, que deve ser alimentada constantemente para que não se apague. O Salmo 91 nos convida a permanecer nesse lugar de confiança e intimidade com Deus, não apenas como um refúgio momentâneo, mas como uma morada permanente. Quando entendemos isso, percebemos que a vida com Cristo não se resume a momentos de culto ou a palavras repetidas, mas é uma caminhada diária de entrega e dependência. Viver sob a sombra do Altíssimo é carregar dentro de si a certeza de que, em qualquer circunstância, existe uma mão invisível que nos guia. Isso nos faz olhar para os problemas de outra forma, porque sabemos que não estamos à mercê da sorte, mas guardados pela fidelidade de um Deus que não falha. As promessas do Salmo 91 são mais do que belas declarações. Elas são fundamentos espirituais para quem escolhe confiar. O inimigo pode tentar nos desanimar, pode lançar setas de medo, pode até usar circunstâncias para abalar nossa fé, mas nada pode quebrar a aliança de amor que o Senhor tem com aqueles que se abrigam em sua presença. É por isso que a oração da manhã é um gesto de resistência. O mundo nos empurra para a pressa, para a ansiedade, para a incredulidade. Mas ao separar tempo para estar diante de Deus, nós escolhemos o caminho da paz, da calma e da esperança. Não é fácil, porque as distrações são muitas, mas cada minuto de oração é um investimento eterno. Pode ser que hoje você enfrente desafios que parecem maiores do que suas forças, mas lembre-se, a oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda também o nosso coração. E um coração fortalecido no Senhor é capaz de enfrentar gigantes, atravessar desertos e vencer batalhas que pareciam impossíveis. A vida cristã também nos chama à solidariedade. Quando oramos pela manhã, não devemos pensar apenas em nossas próprias necessidades, mas também nos levantar como intercessores por outros. Quantas pessoas ao nosso redor estão sofrendo em silêncio?
Quantos amigos, familiares ou vizinhos precisam de uma palavra de encorajamento ou de um clamor que suba até o céu em favor deles? Oração é também um ato de amor, porque nos coloca de joelhos diante de Deus, não apenas por nós, mas pelos outros. Assim, a corrente de fé se fortalece e a presença de Deus se manifesta de forma ainda mais intensa. Outro ponto fundamental é entender que a oração não é apenas pedir, é também agradecer, louvar e adorar. Quando reconhecemos as bênçãos que já recebemos, o coração se enche de gratidão e a fé é renovada. O simples fato de acordar nesta manhã já é um presente do Senhor. Respirar, ouvir, enxergar, caminhar, tudo isso são milagres que muitas vezes passam despercebidos. Oração da manhã é, portanto, um momento para dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de mim durante a noite e me deu um novo dia para viver. Esse reconhecimento transforma a forma como enxergamos a vida, porque aprendemos a valorizar até as pequenas coisas. Ao terminar este momento, guarde consigo uma certeza: o Deus que prometeu estar com você na angústia é o mesmo que te sustenta agora. Ele não abandona os que confiam em seu nome. Ele é fiel para livrar, proteger e honrar cada um que se abriga em seu amor. Não importa se os ventos sopram fortes, não importa se as lutas parecem intermináveis, o Senhor continua sendo um refúgio seguro e uma fortaleza em tempos difíceis. Essa verdade deve acompanhar você em cada passo deste dia. E, acima de tudo, lembre-se de que a oração é um estilo de vida. Não limite seu relacionamento com Deus a um momento isolado. Fale com Ele ao caminhar, ao trabalhar, ao cuidar de sua casa, ao enfrentar problemas ou ao celebrar vitórias. Ele está sempre presente, pronto para ouvir e guiar. Quando vivemos assim, começamos a experimentar aquilo que a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. Uma paz que não depende do que está acontecendo do lado de fora, mas que brota de dentro, porque vem diretamente do Senhor. Portanto, ao encerrar esta oração da manhã, declare no seu coração que este será um dia abençoado, guardado e dirigido pelo Espírito Santo. Caminhe confiante. Fale com Deus ao longo das horas e mantenha a chama da fé acesa. Ele prometeu estar com você, e essa promessa é firme, inabalável e eterna. Agora, quero fazer um convite especial a você que orou conosco. Se esta mensagem encontrou espaço no seu coração, deixe também o seu pedido de oração nos comentários. Escreva o nome de um familiar, de um amigo ou até mesmo um simples amém, como sinal da sua fé. Cada palavra será levada diante de Deus e juntos estaremos intercedendo uns pelos outros, formando uma corrente de amor e oração. Também peço que você curta este vídeo e se inscreva no canal. Quando você faz isso, ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam de paz, direção e esperança. Muitas vidas podem ser tocadas através de um gesto simples como esse. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém querido. Você pode ser a resposta de oração que alguém estava esperando. Aqui você não está sozinho. Somos uma família de fé, unidos pela palavra e sustentados pela oração. Obrigado por caminhar conosco e por permitir que a presença de Deus invada o seu dia. Que o Senhor te abençoe, guarde sua vida e multiplique em você cada bênção declarada nesta oração